Seja bem-vindo à edição das 6. Vamos então aos detalhes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 8-1 manteve o ex-deputado Eduardo Cunha preso. Vou voltar então a falar com o Marcelo Cosme, que acompanhou tudo lá em Brasília. Boa tarde, Marcelo. Agora sim, vamos às explicações com toda a calma. Oi, Leilane, boa tarde. Então, 8-1. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam primeiramente? Eles nem ficaram discutindo, o motivo de Eduardo Cunha estar na prisão ou não. Eles disseram o seguinte, a defesa de Eduardo Cunha apresentou uma reclamação, dizendo assim, olha, em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha do cargo de presidente da Câmara e também de deputado, mas optou por não prendê-lo, por mais que houvesse um pedido do Procurador-Geral da República. Então, a defesa queria dizer o seguinte, como é que o juiz Sérgio Moro manda prender ele se o Supremo diz que o Supremo não determinou essa prisão? Fez uma reclamação. E o que os ministros entenderam? Não caberia essa reclamação. Não é essa forma, não é esse o instrumento que deveria chegar ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Há ainda habeas corpus de soltura de Eduardo Cunha em instâncias inferiores da Justiça, como no Superior Tribunal de Justiça. Então eles dizem, por que você está reclamando desta forma se ainda há um outro caminho para se pedir a liberdade de Eduardo Cunha? Então os ministros, relator, inclusive Edson Fachin, acompanhado por ministro Luiz Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia entenderam com 8 votos que Eduardo Cunha deve continuar na prisão, porque esse não era o instrumento que deveria ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Só quem concordou em libertar Eduardo Cunha, mas também concorda que esse não era o instrumento, foi o ministro Marco Aurélio Mello, que fez uma crítica bastante dura sobre as prisões alongadas, mesmo sem condenação. Mas o que está valendo é isso, independentemente da forma que chegou aqui ou não, hoje o Supremo Tribunal Federal, estava há 2 meses esse pedido aqui, se posicionou para que Eduardo Cunha permaneça na prisão. Aí a gente se pergunta, esse caso pode voltar aqui? É claro que pode, Eles podem ficar recorrendo, porque isso foi uma reclamação. Se pode entrar com outros habeas corpus pedindo a soltura de Eduardo Cunha. Mas nesse momento o que vale é essa decisão. Os advogados de Eduardo Cunha acabaram de sair daqui, estão lá na saída do lado oposto, aqui na entrada, Lá atrás do Supremo Tribunal Federal, dando uma entrevista coletiva para explicar agora como eles pretendem daí para frente seguir com essa insistência. Vamos só lembrar que esses 2 pedidos para soltar Eduardo Cunha chegaram aqui ao Supremo Tribunal Federal exatamente 2 dias depois que ele foi preso. E há outros pedidos em instâncias inferiores, como os ministros lembraram, no Superior Tribunal de Justiça. Mas por 8-1, Eduardo Cunha permanece na prisão. Leilane. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Bom, é uma decisão importante, uma decisão que acabou de sair, então, do STF, e eu vou falar sobre ela com a nossa comentarista de política, a Cristiana Lobo, que também acompanhou tudo lá em Brasília. Cris, boa tarde para você. Mais uma derrota aí para conta do ex-todo-poderoso Eduardo Cunha. É sim, Leilane, boa noite a todos. E essa derrota acontece nessa semana aí que antecede a semana do Carnaval, ou depois do Carnaval vai sair então a homologação, a decisão do Procurador-Geral da República de abrir processos, a pedir inquéritos, a pedir a abertura de inquéritos contra pessoas que tenham prerrogativa de foro ao Supremo Tribunal Federal, e a decisão também sobre a suspensão ou não do sigilo dessas delações premiadas da Odebrecht, essa chamada de super delação premiada, mega delação premiada, que vai conturbar ainda mais o ambiente político, mas sobretudo vai citar Eduardo Cunha, que já está citado em algumas questões. Então é uma derrota muito relevante, é uma derrota importante. Os advogados alegam que ele já está condenado por Sérgio Moro, será certamente condenado por Sérgio Moro, então ele vai emendar uma prisão na outra. Esse foi o argumento, não valeu, mas do ponto de vista da política, o que importa é que o Supremo Tribunal Federal mantenha essa decisão de prendê-lo, confirmando, portanto, a decisão do juiz Sérgio Moro, ainda que não tenham entrado na discussão apenas no instrumento usado pelos advogados para pedir a soltura dele, mas a Lava Jato continua sendo esse fantasma que aparece aqui no mundo político.
e, sobretudo, para aqueles que perdem a prerrogativa de foro. Então, sem o ministro Teori Zavascki, a Lava Jato continua sendo levada adiante com aquele rigor que se imaginava antes, que se via antes e agora vai sendo confirmado.